Na semana passada, um comunista foi eleito prefeito de Nova York. Isso chega a ser até um pouco irônico, porque Nova York é o centro financeiro do mundo, enquanto um comunista está sendo eleito lá, é estranho, né? Mas não para por aí não. Zohran Mamdani é o nome do sujeito, e ele é não só comunista, mas também muçulmano, eleito na mesma cidade onde teve o atentado das Torres Gêmeas, causado por um grupo terrorista muçulmano. Mas como o canal não é sobre religião, eu tô aqui para falar sobre as propostas dele com relação à cidade, que tem a ver com os negócios da cidade. E antes de qualquer conclusão que você possa tirar sobre alguma coisa que eu vou falar aqui, não acho que eu tô sendo tendencioso, não tô de forma alguma, só são ridículas as propostas dele. Mas eu vou trazer aqui e explicar um pouquinho sobre a principal proposta que ele teve, que no caso foi sobre o congelamento dos preços de aluguéis da cidade. Mas além dessa proposta, que eu já vou te explicar o porquê que não faz sentido nenhum, tem algumas outras que ele também citou durante a campanha dele que vale a pena ser mencionadas aqui. Uma delas, por exemplo, é que ele disse que ia reduzir o orçamento da polícia de Nova York, até porque isso faz total sentido numa cidade que tá ficando cada vez mais violenta, né? Outra tem a ver com transporte público de graça, que ele quer universalizar o transporte público na cidade e manter de graça, não tem necessidade de pagar mais nada pelo transporte. E bom, você pode achar que essas políticas são boas ou ruins só por ouvir elas, mas eu quero dizer ainda que tem outra política que vai sustentar tudo isso que ele tá falando. Ele quer aumentar os impostos ainda mais dos ricos de Nova York, que já pagam um imposto bem alto, vou te mostrar nesse vídeo ainda. Mas ele não liga pra isso, ele quer aumentar mais ainda os impostos. Então vamos lá, vamos entender por que as políticas desse novo prefeito que surgiu agora em Nova York são completamente sem sentido e não vão dar certo lá. Primeiro vamos entender que o Mamdani foi eleito com maioria dos votos contra o Andrew Cuomo, que já foi governador do estado de Nova York. Mas de qualquer forma, o Cuomo, mesmo que apoiado por bilionários e apoiado pelo Trump, perdeu a campanha. E isso tudo aconteceu porque o Mamdani ele foi certeiro no que ele precisava falar para a população. Ele atacou o cerne do problema dos nova-iorquinos, que é basicamente o preço muito elevado dos aluguéis na cidade. E como eu já falei aqui, ele prometeu que ia congelar o preço dos aluguéis. Então, para você ter uma noção, essa pesquisa de outubro de 2025 mostrou quais são as cidades mais caras para se morar de aluguel nos Estados Unidos. E a primeira ali não deixa de surpreender, que é Nova York, com uma mediana de preços de $4.400. Só que na verdade tem uma questão, essa pesquisa tá faltando alguns detalhes da cidade, porque ela tá considerando só um tipo de aluguel que existe em Nova York. E no total são 3 tipos de aluguel. Existem os aluguéis que não são regulados, e são esses que estão sendo considerados nessa pesquisa aí. Esses aluguéis são chamados de price market, ou seja, eles têm um preço de mercado, ou seja, não tem nenhuma regulação estatal sobre eles. E a quantidade de apartamentos que tem em Nova York que estão nesse modelo é de mais ou menos 1 milhão. Só que também tem os aluguéis de preços regulados. Esses aluguéis são especificamente de prédios construídos antes de 1974. E eles são apartamentos que têm o preço regulado, ou seja, você não pode cobrar o preço de mercado. Mesmo que você saiba que o aluguel do seu apartamento valha $4.000, por exemplo, você não pode cobrar $4.000. Você tem que cobrar o preço tabelado desse apartamento, que vai ser bem abaixo disso. Então imagina que seria, por exemplo, $2.500. E desse tipo de apartamento na cidade também existem mais ou menos 1 milhão. E por fim, existem os aluguéis que são subsidiados pelo governo. E desse último tipo existem mais ou menos uns 230 mil. Agora, o que a gente vai focar aqui são os aluguéis que já são regulados pelo governo. E são nesses aluguéis regulados que o Mamdani quer congelar os preços. A lei dos aluguéis regulados existe já há algum tempo, mas em 2019 ela foi intensificada por uma lei que foi criada, que é a lei da Housing Stability and Tenant Protection Act, que de forma grosseira traduzindo para o português seria estabilidade de moradia e proteção do inquilino. Essa lei, que foi aprovada em 2019, fez com que muitos apartamentos que estavam no price market, no preço de mercado, entrassem para o modelo de aluguéis regulado. Ou seja, agora eles cobram um preço fixo definido pelo governo, e esse preço fixo vai ser alterado se o governo quiser alterar esse preço. O problema é que esse preço não sobe de acordo com a inflação, e enquanto os custos para manter um apartamento sobem, o preço que você pode cobrar por ele não sobe o suficiente. Então você pode cobrar menos e você tem que gastar mais para reformar esse apartamento. Isso torna cada vez mais inviável você manter um apartamento. E o resultado dessa lei foi que muitas pessoas que tinham um apartamento em Nova York e precisavam dar uma reforma no apartamento para colocar ele para o aluguel, não queriam fazer isso porque os custos da reforma do apartamento seriam mais altos do que o que ele receberia com o inquilino. Ou seja, não valia a pena para o proprietário reformar o apartamento que ele tinha. E aí a gente vê notícias como essa aqui de 2022, que mais de 60 mil apartamentos com aluguel estabilizados estão agora vazios. Tem apartamento para pessoas morarem, mas os proprietários desses apartamentos não querem alugar porque eles vão ter prejuízo. E estão completamente certo. Não adianta você fazer um negócio para você ter prejuízo. Ninguém aqui tá fazendo nada por bondade, até porque ele nem conhece o inquilino. Então o que essa lei causou foi um desincentivo para esses proprietários de alugarem os seus apartamentos ou construírem novos apartamentos para alugar. Quando isso acontece, diminui a quantidade de apartamentos disponíveis no mercado, ou seja, a oferta de apartamentos
apartamentos diminui. Só que a demanda pelos apartamentos continua alta, as pessoas continuam querendo morar nos apartamentos. E aí o que acontece? Se tem menos oferta para mais demanda, o preço sobe. No caso, sobe daqueles que podem subir, né? Daqueles que não podem subir porque o governo faz uma intervenção, aí não sobe mesmo. E nesse gráfico aqui a gente consegue ter uma noção que a linha azul aqui é o preço que você teria para fazer as reformas do apartamento, né? O custo dessas reformas subiram ali cerca de 63% de 2012 até 2024. Enquanto aquilo que você pode cobrar do inquilino que está morando no seu apartamento subiu mais ou menos uns 20%. Ou seja, tá cada vez ficando mais caro para quem tem um apartamento e tá querendo alugar esse apartamento. E vale ressaltar que essas políticas de congelamento, né, de controle artificial de algum tipo de mercado, geralmente não dão certo. Inclusive, um economista sueco renomado chamado Assar Lindbeck voltou para as conversas de hoje em dia porque ele era um cara completamente contrário ao congelamento de aluguéis em grandes cidades. Inclusive, eu vou repetir uma frase dele aqui porque vale muito a pena. Em muitos casos, o controle de aluguel parece ser a técnica mais eficiente conhecida para destruir uma cidade, exceto pelo bombardeio. E por que ele dizia isso? Ele, como muitos outros economistas hoje em dia, acreditam que controlar o aluguel não faz muito sentido por conta de alguns fatores. O primeiro é que quando você controla os aluguéis, vai existir a escassez de moradia. Menos pessoas vão querer alugar seus apartamentos, já que tá tendo menos dinheiro para eles receberem com esse mercado. O segundo é a piora na qualidade. Naquele gráfico que eu te mostrei, você percebe que quanto mais tempo passa, mais caro fica consertar ou reformar esses apartamentos. Então a qualidade dos imóveis diminui. O terceiro é o desestímulo da construção. Se o mercado não tá dando dinheiro, não tem por que eu entrar no mercado. E o quarto é a má alocação de recursos. Imagina que você tem uma mulher e um filho, e você tá num apartamento para 3 pessoas. Quando esse filho crescer, você não precisa mais desse apartamento, ele vai se mudar para outro lugar. Só que como tem falta de apartamentos no mercado e como você tem medo de sair do seu apartamento e não conseguir encontrar outro, você continua no seu apartamento, mesmo que seja um apartamento para 3 pessoas e você tá lá em 2 pessoas. Ou seja, você tá alocando mal o recurso. Às vezes uma família que precisa de um apartamento de 3 pessoas não vai conseguir, enquanto você não precisa do apartamento de 3 pessoas, mas você não quer abrir mão dele. E é exatamente isso que está acontecendo em Nova York, principalmente depois de 2019. Inclusive tem um vídeo que foi feito por um canal americano, eu vou deixar aqui no card, que eles vão lá e entrevistam proprietários de apartamento e eles veem como que funciona na prática essas políticas de regulação do preço. E vale muito a pena assistir se você quiser entender melhor. O que dá para perceber sobre tudo isso é que o governo está sendo totalmente ineficiente em controlar a qualidade dos imóveis e uma universalização de moradias. E esses problemas foram agravados por causa de uma intervenção do governo. E o Mamdani, o que ele quer fazer? Intervir ainda mais com o governo. Então acho que já dá pra perceber que não vai dar certo. Mas como não existem só pontos ruins, eu vou trazer aqui um ponto positivo que pode acontecer no governo Mamdani, que é caso ele não consiga implementar nada do que ele tá falando. É bem clássico desses tipos de políticos populistas prometerem coisas que eles não conseguem cumprir, e o caso do Mamdani não é diferente. No caso do congelamento de aluguéis, a lei que precisaria ser aprovada é uma lei estadual, não municipal. Ou seja, ele não tem total controle, ele não pode simplesmente ir lá dar uma canetada e fazer isso. Ele precisa passar por alguns lobbies que o Estado tem. O primeiro é o lobby de proprietários. Os proprietários não vão querer que isso aconteça. E o segundo são os investidores de fundos imobiliários, que incluem grandes bancos. Esses bancos não vão querer que os fundos imobiliários percam valor. Então o Mamdani está praticamente remando sozinho nessa. Quanto às outras políticas que eu citei dele aqui, reduzir o orçamento da política também exige a aprovação do Estado, assim como aumentar os impostos sobre os ricos. E aí você pode até me perguntar, pô, a governadora do Estado não é democrata? Não é do mesmo partido que o Mamdani? Sim, ela é do mesmo partido que o Mamdani. Mas a Kate Rochel, que é a governadora do Estado de Nova York, já admitiu publicamente que ela não vai aumentar a tarifa sobre os ricos. Até porque o imposto de renda sobre as pessoas mais ricas da cidade de Nova York já são os maiores dos Estados Unidos inteiro, fazendo com que eles possam chegar a pagar até 52% de imposto de renda. E a governadora sabe muito bem da importância desses ricos de Nova York para a arrecadação do governo de Nova York. Nesse gráfico aqui dá para ver que os impostos cobrados sobre o 1% mais rico da cidade geram 40% da arrecadação da cidade. E esse gráfico na direita seria o resultado após a implementação do Mamdani, mas seria muito pouco provável que isso acontecesse porque os ricos sairiam da cidade. E isso diminuiria a arrecadação da prefeitura, então não tem como você simplesmente aumentar os impostos até quando você quiser, porque as pessoas começam a fugir. Então, para resumir tudo aqui, o Mamdani ele ganhou porque ele é um cara carismático e ele soube muito bem acertar o ponto que os nova-iorquinos estão sofrendo hoje em dia. Mas a verdade é que ele não sabe do que ele tá falando. Não só os economistas discordam dele, mas como o próprio partido dele discorda dele. Então é muito pouco provável que ele vai conseguir implementar aquilo que ele prometeu. Ou seja, é só mais um político populista prometendo que vai implementar coisas que ele não consegue implementar e coisas que, se dessem para serem implementadas, iriam estragar a economia da cidade. Muito parecido com alguns casos de políticos brasileiros, inclusive
inclusive. Mas que bom que ele é prefeito lá em Nova York, não da minha cidade. De qualquer forma, valeu.